Sim, é uma questão a ser pensada. Agora, eu acho, Fernanda, que quando você discute a questão do pertencimento, esse pertencimento, ou não pertencimento, ele tem uma amplitude que ela engloba diversas questões. Ela engloba a questão econômica primeiro. E por que engloba a questão econômica? Por mais que a gente hoje, esteja aqui no Brasil e a gente goste de fantasiar sobre o passado, a gente fala assim, é incrível, mas dificilmente aqui a Vera sabe disso, que as pessoas falam assim, não, meu avô chegou aqui miserável, passando fome. Não. Depois que a gente cresce um pouco na vida, a gente fala assim, não, meu avô chegou aqui e ele veio desbravar o Brasil. Mentira. Todos os imigrantes que saíram da Europa iam morrer de fome, literalmente, e aí não tinha outra opção, aceitaram vir num lugar que nem sabia que lugar era, essa bobagem de dizer, eles vieram fazer a América, fazer a América nada, tinha a menor noção para onde estava indo, e, ou seja, a primeira motivação era econômica, a primeira motivação é econômica, então o pertencimento tem a ver com a economia. O segundo, e talvez nem seja o segundo, mas junto com ele é uma questão política, porque a questão econômica diretamente liga à questão política, Então, os imigrantes, por exemplo, vieram para cá, e quando eu falo imigrante, eu não estou falando de imigrantes, os alemães, não vamos colocar os africanos como imigrantes, evidentemente, porque é um caso à parte. E pior, muito pior, porque se os imigrantes têm uma história difícil, que é a história de ter que largar um lugar para ir para outro, mas nós ainda viemos, de alguma maneira, com alguma coisa, E os africanos vieram à força, eles vieram absolutamente sem nada. Quem me chamou a atenção para isso foi a Conceição Evaristo. Não sei se vocês conhecem, a escritora afro-brasileira, ela é de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e eu estava numa mesa com ela, e eu estava falando a questão da imigração e tal, e ela tomou a palavra e ela falou, olha, eu concordo com tudo isso que você, com um detalhe, os imigrantes sempre, qualquer que seja, eles trouxeram alguma coisa, nem que fosse um retrato, uma roupa, alguma coisa, material mesmo que ele trouxe, além da memória, evidentemente. Mas os que vieram como escravos aqui não fizeram absolutamente nada, eles chegaram aqui destituídos de sua própria humanidade. Por mais difícil que tenha sido a construção da imigração, ainda não tínhamos perdido a humanidade. Então, se tem essa questão política e a questão econômica. E, por fim, tem essa questão existencial, claro. E essa questão existencial, para mim, ela tem muito a ver com uma coisa que eu também não tinha percebido isso até um dia que eu estava lá em Grenoble, na França, e aí uma pessoa virou para mim e falou assim, tá vendo aquela aldeia lá em cima? Aí eu fiquei olhando assim, longe, já com dificuldade de ver, eu fiquei olhando assim. Aí vi um pontinho lá em cima. Aí ele falou, pois é, lá tem um cemitério que as pessoas se enterraram no século XII. Eu falei, nossa, Aí de repente eu levei de susto. Eu falei assim, desde o século XII, caramba, a minha família não conseguiu enterrar duas gerações no mesmo cemitério ainda. Então, aí eu comecei a pensar sobre isso, quer dizer, quando o imigrante, seja um imigrante, ou no caso aí o próprio escravo que veio para o Brasil, ou mesmo as imigrações internas, nordestinos para São Paulo, enfim, quando deixa sua terra, ele não está deixando só a gastronomia, a língua, enfim, essas questões mais óbvias, está deixando uma coisa importantíssima, que é fundamental para a nossa civilização ocidental, que é o cemitério. Por que o cemitério? É no cemitério que a gente enterra os nossos mortos. Portanto, a gente enterra a nossa história. Portanto, você consegue, quando você vai no cemitério, de alguma maneira ter uma relação com a sua história. Agora, quando você não tem duas gerações enterradas no mesmo cemitério, você não tem história. Coisa mais de despertencimento, coisa mais de desterritorialização. Não é impossível maior que essa. E, portanto, é uma questão existencial, sim. Só acho que ela tem que ser pensada dentro desse contexto. Quer dizer, é uma questão econômica, é uma questão política, é uma questão existencial, sem dúvida nenhuma. E isso, para mim, é determinante para você compreender o nosso existir
em determinado lugar. Para mim é determinado. Eu acho impossível, sinceramente, por exemplo, pensar na questão da violência no Brasil sem pensar nessa questão de você pertencer ou não pertencer a algum lugar. Todas as políticas de segurança pública que possam ser feitas ignorando essa questão, elas vão ser, eu acho, elas são fadadas a total sucesso. Porque, por exemplo, nas periferias da cidade, não só nas periferias da cidade, mas em todas as cidades hoje, que a questão da violência é muito premente, não é uma questão mais social. Ou seja, as pessoas a violência não nasce mais de uma necessidade de você sanar uma dificuldade econômica ou material. Já foi um dia, talvez, um pouco, hoje você não pode falar que é isso. Não, então, e é uma questão ligada à questão das drogas? Certamente que é. Mas por que alguém vai, além do fato de você ter um dinheiro fácil com droga, mas além disso, o que está por trás disso? Eu acho que tem essa questão de você se sentir absolutamente indiferente ao espaço que você ocupa naquele momento. Não sei, é uma possibilidade. Perguntas? Eu, por acaso, aí talvez gostasse até de falar. Há tempos participei aqui há uns anos, há 3, 4, num seminário sobre a ideia da morte na sociedade moderna, as ideias e as praxis. Então era realmente o problema em relação aos imigrantes vindos dos países orientais, que tinham todo um tipo de ritual muito grande em relação aos mortos e como isso estava a ser posto em causa, cada vez mais dificultado aqui no Ocidente. Mas, de facto, e eu também intervi, achei que realmente nós também temos cada vez mais de dar uma noção de que o corpo que fica enterrado, ou que no caso dos indianos, que também ali se falou, não é, que é cremado e depois é deitado no Rio Ganges, não é, que até um pouco na linha do Fernando Pessoa, que Fernando Pessoa também diz isso, o Rio Ganges, no livro Desassossego, ele diz, o Rio Ganges passa também pela Rua dos Douradores, que é uma rua Lisboa. Portanto, de certa forma, nesta época de mundialização, cada vez mais há também uma passagem do concreto a um estado potencial e virtual. E, portanto, os mortos têm que ser levados, sobretudo, no nosso espaço interior. Portanto, acho que a memória excessivamente agarrada ao cemitério não me parece já adequada hoje em dia, se bem que eu esteja-me a lembrar de em Portugal aqui há uns anos houve uma barragem que foi edificada e a população exigiu que realmente a igreja e o cemitério fossem levados para outra zona, não ficassem debaixo das águas, porque não queriam perder essa memória. Mas também acho que o ser humano criou demasiada identificação ao corpo físico e muitas vezes vai-se ao cemitério, mete-se flores, mas depois é-se incapaz de comunicar com o ser que partiu através de orações, através de oferecimentos de momentos da vida e, sobretudo, estar atento no mundo dos sonhos e no mundo das intuições em que esses antepassados, não como corpos que realmente ficaram nos cemitérios, mas enquanto espíritos nos podem guiar. Portanto, acho que essa passagem é uma passagem neste momento importante, mas como tu dizes, estou de acordo que essa falta de sentimento de pertença à terra e que realmente a raiz dos antepassados, estando enterrada, sobretudo em sociedades que eram mais religiosas e que davam mais valor ao cemitério também como um local de repouso em paz e que havia uma ligação com os antepassados, tem sentido e que é muito necessário, de certa forma, dar raízes históricas de continuidade, de pertença a todo o tipo de imigrações que existem e, sobretudo, tendo em conta que muitas delas são provocadas por mera questão de sobrevivência e sem serem portadoras de um sentimento futurante e afetivo de relacionamento positivo para onde vão. E nós estamos a ver isso muito na zona do Mediterrâneo, em que, de facto, a política americana e agora, por exemplo, da Turquia, todo aquele tipo de destruição de populações e de condições de vida
está a provocar uma imigração tremenda para a Europa, pondo em causa não só todos aqueles que fazem essas viagens, mas as próprias condições de vida naquelas zonas europeias, quando os Estados Unidos tinham muito mais obrigação, com a sua capacidade de criarem o dinheiro todo que querem, de fazerem fábricas, apoiarem a indústria, a educação no Norte da África e permitirem que as próprias populações não tivessem que estar a fugir por causa dos bombardeamentos da NATO, da Turquia, dos americanos e por uma completa insensibilidade ao sentimento de fraternidade humana que deveria existir. E a própria União Europeia, burocrática, muitas vezes está a reagir de uma forma de se defenderem no seu muro, mandarem para lá mais barcos para tentar defender, em vez de estarem realmente a enfrentarem o problema em si e criarem condições para que a vida com o nível europeu, que é um nível bom, mas que poderia existir de alguma forma, de algum modo, também nesses países. Portanto, este desafio de nós conseguirmos sermos ao mesmo tempo cidadãos universais, mas podermos conseguir nos nossos locais termos um mínimo de condições e depois de partilha e de comunicação é de facto um desafio muito grande, não é? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Pedro. Foi mencionado que o seu livro é dividido em 33 capítulos, não é? E também durante a sua exposição eu lembro haver ouvido a respeito do Evangelho segundo São João, ou Gênesis. O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Poderia perguntar a razão pela qual foi dividido o seu livro em 33 capítulos? Pois, o livro finalizou em 33 capítulos, ainda que ao princípio eu tivesse começado em outros números também sagrados. O número 12, que é o número das 12 estações do ano, dos 12 signos. Depois foi passando para o 17, que é o número no taró, que é também, na tradição ocidental, um número bastante positivo, é o dia da estrela. Eu, aliás, gosto de taró, foi por aí que eu comecei o meu caminho espiritual, quando era muito jovem, aos 16 anos, como um sítio onde estava condensada uma espécie de livro, toda uma sabedoria milenária, egípcia e ocidental, e o 17 é a estrela, portanto é um dia muito auspicioso. E então depois passei para os 22, que são as 22 cartas de taró, mas foram surgindo muito e terminei nos 33. De facto, o 33 também é um número muito cheio de simbolismo, que são os 33, não só anos de Jesus Cristo, mas as próprias coluna vertebral de nós próprios, e portanto ficou um número de uma certa plenitude e teve depois o problema de escolher qual seria o último capítulo. Realmente havia a possibilidade de ser a peregrinação, porque nós somos, em termos latinos, homo viator, somos seres peregrinos, e como citou o Benjamin, o caminho faz-se caminhando, e estamos todos aqui a aprender e, portanto, o caminho é infinito, somos todos aprendizes e mestres, mas o caminho nunca termina. Ou terminar com o anjo. E o anjo é uma entidade que para muita gente é uma imaginação, para mim é uma experiência real, portanto já tive a percepção da existência dos anjos e não tenho dúvida que existem. Outro, Fernando Pessoa, também não tinha dúvida e tem vários poemas dedicados a eles, vários textos dedicados a ele, à importância da abertura, à comunicação com o anjo, à intuição, e portanto acabou por ser isso. E é evidente que este livro terá mais continuidade. Eu, ao longo dos anos, vou escrevendo bastantes textos e, como são temas que me interessam sempre, eu posso relê-los e posso sempre aprofundá-los mais e melhorá-los. E espero publicar um outro que talvez se chame da alma espiritual, ou tentar mesmo entrar mais no espírito, porque o espírito é bastante difícil. O conhecimento do espírito, a visão do espírito, a ligação do espírito é bastante difícil. Nós somos mais o corpo, a alma,
com todos os sentimentos e pensamentos, e a centelha do espírito, a visão da essência, da mónada, do íntimo, de nós próprios, é muito difícil. São níveis muito subtis, muito elevados, e mesmo os 33 graus que, teoricamente, por exemplo, na maçonaria, significaria o grau mais elevado e de mestre e de perfeição, é evidente que é um bocado de mistificação. Não há iluminações definitivas, nem sequer a do Buda, né? O próprio Jesus, pouco antes de morrer, pede ao Pai, Pai, afasta de mim o cálice, ou mesmo no momento que está na Gólgota, ele diz, Pai, ali lama sabachthani, Pai, porque me abandonaste, não é? E, portanto, no horto de Getsemane se este cálice puder ser afastado de mim, é afastado. Portanto, o eu existe, e essa fusão permanente ou ligação com o Espírito é muito difícil. Portanto, este livro é apenas uma tentativa. Os 33 dá um aspecto de maior perfeição do que ele é. É mais um livro de uma pessoa, um amante destes assuntos, mas não com esse grau já de perfeição dos 33 graus. Um pouquinho ali perto da praia e esses mercantes, né, de escravos, não sei como dizer, esses mercantes de carne humana, né, quer dizer, eles não olham o ser humano como pessoa, mas carne humana, né,